Olá, eu sou a Camila, Eu sou o Petra, Thiago. Thiago Petra. Nós somos casados, vai completar agora em agosto 7 anos. Somos pais do Rafael, de 4 anos, e do Paulo, de 10 meses. Nos foi dada, né, nos pediram, né, para falar um pouquinho sobre o diálogo. O diálogo enquanto casal, enquanto família, a presença de Deus nesse diálogo, a presença de Deus nesses momentos, né, de conversa, de bate-papo, de definir problema, de resolver problemas, de definir futuro. E a gente conversou um pouquinho, né, sobre como seria isso, o que a gente poderia falar, né, da nossa vida, né? A gente tem 7 anos de casado e mais 4 anos juntos, então tem um tempinho que a gente vem conversando. É, eu confesso que no namoro a gente conversa, né? Claro, todo mundo conversa, bate papo, mas pra gente foi muito importante o encontro de noivos, né? Tem um momento específico em que a gente conversa sobre assuntos específicos, assuntos importantes, assuntos que muitas vezes a gente não quer falar, assuntos muitas vezes que a gente esconde do outro, esconde da gente mesmo, Assuntos sérios também, assuntos né? sérios, Eu né? acho que a gente, quando tá noivo ou namorando, a gente não leva em consideração a vida a dois, né? E, enfim, tem tantas O futuro questões distante, né? diferentes. Muitas vezes a gente pensa só no dia de amanhã e tem um Perfeito. futuro daqui a 10, 20, 30, quando a gente casa, a gente pensa em estar junto 50 anos. Sim. Como vai ser isso? O que pode acontecer nesse meio tempo? Então a gente teve essa conversa, eu lembro como se fosse hoje, foi no final do sábado, né, à noite, aí a gente foi conversando pra cá, a gente lanchou junto pra poder conversar e no domingo a gente finalizou a nossa conversa, né, desse encontro de noivos e foi muito especial, né? Acredito que Deus naquele momento tem estado esteve do nosso lado de uma presença bem forte e nos ajudou muito nisso. E desde então, né, a gente tem um hábito de conversar, né? Alguns momentos não são fáceis, algumas Sim. conversas não são nada fáceis, mas fazem parte, né? Então a gente consegue planejar, a É gente isso, é. consegue se organizar. Perfeito, né? Durante esses quase 7 anos, pouquíssimas vezes acho que a gente brigou, né? E sempre a gente tentou levar para o diálogo, né? Entendendo, respeitando um ao outro, respeitando o casal, né? A nossa história, né? As nossas, enfim, diferenças, os nossos pensamentos. Eu acho que é muito importante pensar que não é fácil e se você souber, né, fazer o correto, que é conversar de uma maneira respeitosa, pensando sempre no casal, no amor que você tem dentro da família, eu acho que só fortalece, né? Amadurece a relação, amadurece o casal. E para os filhos, por exemplo, isso é importantíssimo. Nossos filhos, por exemplo, Rafael, acho que assim, se assusta se a gente fala um pouquinho acima, né? Então a gente tenta evitar qualquer tipo de diferença, assim, que não esteja da maneira correta, Amorosa, né? Que não. amorosa, como a gente preza, né? Para a nossa família e para a criação dos nossos filhos. E E a gente, desde o início do casamento, né? Na verdade, que a gente dormia junto, começou a dormir junto, né? Então a gente começou a rezar antes de dormir, né? Então era um momento que a gente normalmente rezava, agradecia pelo dia, agradecia pelo que aconteceu, pedia, né? Confesso que com a chegada dos filhos, né, do Rafael, inicialmente, a gente até acaba abalando, né, nossos pensamentos, nossas organizações familiares, né, nesse sentido de rotina, vamos dizer assim, né, mudou a nossa rotina um pouco. A gente conseguiu depois, né, voltar novamente a fazer essa oração junto com o Rafael e aí a gente tendo um retorno dele, né, era um momento de diálogo curto entre a família, mas que cada um botava o que mais gostou do dia, o que não gostou, o que poderia ter sido melhor. E até hoje a gente tenta manter isso. Muitas vezes não consegue, né, faz parte, mas muitas vezes a gente consegue e a gente sempre tem um retorno muito legal. E, um ponto que eu queria assim, compartilhar com vocês é o esforço da gente sempre estar junto para conversar sobre a gente. Né? Acho que quem tem filhos sabe que como a Camila falou, é muito difícil ter um momento do casal, principalmente quando a criança é muito nova. A gente está com um filho de 10 meses, no meio de uma pandemia, né? Então assim, a gente tem tido
poucas oportunidades, né, de estarmos só nós dois conversando. Então a gente acabou criando o hábito para reforçar essa relação nossa e conversar sobre cada um pensa, sobre a gente como família, o futuro. Eu trabalhei por um tempo em Niterói, né? E Thiago trabalhava no Rio. E aí nesse Rafael pequeno, com menos de um ano, eu fui transferida para o Rio e fiquei arrasada, enfim, muito ruim, muito triste, me fez muito mal. Mas a gente começou a trabalhar perto, né? Então foi um momento que a gente decidiu então que a gente ia escolher isso, ia ver isso de um lado bom. E a gente começou a tentar almoçar uma vez por semana junto na rua, né? Conversar, só nós dois, sem criança. Foi um momento que no carro a gente conseguia, né? Os dias que eu ia trabalhar, a gente ia e voltava de carro para ir conversando. Eu lembro que a gente definia o nome do Paulo dentro do carro, né? Então, assim, alguns momentos foram marcantes. Então, assim, muitas vezes quando o filho chega, né, a família cresce, transborda amor, como todo mundo fala, isso é verdade. Mas muitas vezes aquele tempo maravilhoso de sentar na mesa, sentar à mesa com a família, bem calmo, conversar, resolver os problemas, muitas vezes isso não consegue acontecer. Então a gente criou essa possibilidade, né, de estar junto e de conversar, e de definir, de rezar e de falar um com o outro. Então a gente teve essa possibilidade. E aí com a quarentena, a gente tá em home office os dois, né? Eu tive um período de licença. Quem me dera tá em home office. Thiago trabalha alguns dias e alguns dias está em casa, né? Então, assim, na verdade, a gente tem alguns dias que a gente consegue ficar em casa. E aí a gente criou nessa quarentena um outro momento, né? A gente adaptou e foi um momento que a gente, após o almoço, a gente geralmente dá comida às crianças, almoça. E aí um dorme ou não, toma banho, aquela confusão. Enquanto um tá comendo, outro tá dando comida pro filho. Esse momento meio turbulento, mas normalmente depois desse momento, ou dorme ou não, enfim, a gente sempre senta para tomar um café. E foi um momento que a gente conseguiu encontrar para que os dois estivessem juntos, para que a gente conseguisse rezar. Porque muitas vezes, conversar, porque muitas vezes na hora de dormir eu coloco o Paulo para dormir, que é menor, o Thiago acaba colocando o Rafael. E o cansaço do dia faz a gente apagar no meio de tudo isso. Então a gente acabou criando esse momento no meio do dia pra gente conversar, discutir, decidir, né? Porque foi o momento que a gente conseguiu. Então, assim, se a gente puder, né, quem me dera dar algum conselho, né, é a gente tentar sempre reservar um momento pro casal, né? E esse momento não precisa ser de cor de rosa, né? Vamos dizer assim. Não precisa ser o que a gente sonha, mas um momento que seja de vocês, dos dois, né? Que seja um momento de conversa. De paz. De paz. E que a gente esteja aberto a ouvir, né? A gente com um filho de 4 anos, outro dia a gente estava comentando que essa tal da escuta passiva, enfim, esse momento de escutar sem falar, né? É muito difícil, muito difícil. Mas é um exercício diário e a gente tenta isso. Tenta escutar o que o outro tem a falar. Quando um começa a falar demais, o outro fala, eu não falei, deixa eu falar, não pode ser só o que você quer. Então, assim, a gente tem esse hábito de também alertar um ao outro, né? Porque a gente é ser humano e todo mundo tá aí pra isso. E a gente tá aprendendo todo dia, né? Com certeza. Que isso é importante. A gente... Não somos exemplos, né? Isso. Mas, assim, é mais ou menos o que a gente faz, que a gente tem feito nesse tempo. E que a gente acredita que esteja dando certo, né? Porque a gente consegue... decidir, definir, planejar, sonhar e, enfim, resolver nossos problemas dessa maneira, né? Às vezes pelo WhatsApp, às vezes pelo e-mail, e rezar, com certeza, né? Então a gente tem esse momento aí importante, a importância do diálogo, da conversa. Então, beijos.